A gente tem mostrado aqui no Comunidade o trabalho de conscientização, principalmente com crianças, sobre os cuidados com a visão. Uma nova cartilha já está sendo entregue para a garotada. O tema é a dificuldade de enxergar de perto, também conhecida por vista cansada. Quem vem conversar com a gente é o médico oftalmologista que é idealizador da cartilha, Wilson de Martini. Tudo bem, doutor? Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, esse é um problema que atinge normalmente as pessoas mais velhas, né? Exatamente. Esse é um problema que praticamente todos nós iremos passar e é aproximadamente por volta dos 40 anos de idade, como conta na historinha, que é o volume 4 da nossa coleção. Daqui a pouquinho a gente já mostra a cartilha para o pessoal. Crianças podem ter esse problema, assim, é muito raro, como é que funciona? Olha só, a dificuldade visual de perto está muito relacionada ao músculo que faz com que o olho focalize. E esse músculo ele tende a enfraquecer por volta dos 40 anos. Lógico que com os hábitos e com algumas coisas que nós temos tendo ultimamente, entra assim em questão um outro fator, que é a fadiga ocular, que é o cansaço transitório, porque o músculo ainda tem condições de se recuperar depois de um descanso, coisa que depois dos 40 anos, infelizmente, já não é mais aquele músculo que tinha antes. Aí realmente precisa da ajuda dos óculos. Tem algum tipo de prevenção? Dá para fazer algum exercício com os olhos? Ou não tem jeito mesmo? Estamos todos fadados. Infelizmente, até tem exercícios sim, mas que não evitam. O máximo que consegue fazer é postergar um pouquinho. É um problema que atinge praticamente todo mundo. Existem pessoas que têm um músculo com uma capacidade adaptativa muito diferenciada. Então, às vezes a gente escuta, mas fulano de tal tem lá 60 anos e nem usa óculos e tal. Mas com certeza é a exceção da exceção. E outra, às vezes os hábitos que ele está fazendo é diferente dos hábitos de outras pessoas que realmente precisam da ajuda dos óculos. Que poderia apressar, ou seja, a pessoa precisar de óculos para perto mais cedo? Então, quando a pessoa já tem um problema de visão, por exemplo, a pessoa já tem hipermetropia, que é o mais comum, né, que é o grau positivo, que já começa com uma certa dificuldade de perto até antes dos 40 anos, isso é acelerado. Então, às vezes, até antes dos 40, 30 e poucos anos, a pessoa já começa a ter, além daquela dificuldade que ela já tinha, mais essa vista cansada ou presbiopia. Eu vou mostrar aqui para o pessoal a cartilha, a gente continua conversando, doutor. Quem fica muito em computador, celular, essas coisas, adianta? Ou seja, começa a usar óculos mais cedo? Exatamente. Não sei se você se lembra, uma vez que a gente teve aqui, a gente conversou sobre a epidemia de miopia. Tá? O que a gente tem hoje? Que com os estímulos, principalmente em criança e adolescente, os estímulos de perto fazem com que a criança desenvolva muito essa capacidade de ver de perto em detrimento da de longe. Então, acaba prejudicando, gerando a miopia, que tem se tornado uma epidemia realmente. Muito mais gente tem sofrido com isso. Mas aí são coisas diferentes, tá? Mas os hábitos, com certeza, estão acelerando outros problemas de visão também. Essa historinha, que mudanças no caminho, conta a historinha do pai que não está enxergando de perto. Isso, exatamente. O pai, numa determinada situação lá, tenta ajudar o filho e descobre que não está enxergando como enxergava antigamente. Aí passa pela avaliação para ver o que está acontecendo, né? O ideal é segurar para usar óculos até que realmente não esteja enxergando mesmo, forçar o músculo a trabalhar ou não? Começou a ter problema, já põe o óculos? Na verdade, assim, se você está tendo dificuldades, isso vai te gerar um transtorno no seu dia a dia, né? Você pode ter dor de cabeça, algumas coisas você passa a ter dificuldade. Muita gente até reclama que é motivo de piada, que o braço começa a ficar curto, porque tem que ficar muito longe. Então, assim, não existe motivo para a pessoa querer prorrogar isso aí, o uso do óculos, se realmente já está atrapalhando o dia a dia dela. Porque é algo, infelizmente, ou felizmente, né? Porque só não acontece para quem não chega até lá, é inevitável. Então, uma hora ou outra, todos nós vamos ter uma dificuldade, uma necessidade de usar o óculos. Então, se já está sentindo, não tem porquê. E outra, como eu sempre gosto de frisar nos livrinhos e também nos nossos bate-papos, o exame oftalmológico é muito mais do que a verificação do grau. Às vezes a pessoa pode achar que está com uma dificuldade necessitando de óculos, quando na verdade pode estar com uma catarata, uma pressão alta no olho, ou uma doença como ceratocone, enfim, várias outras doenças que não é simplesmente passar uma lente e corrigir. Tem que acompanhar, tratar, às vezes até fazer outros tipos de procedimentos. E é o que a gente fala sempre, né? Que tem que ir ao médico. Se demora
para marcar, marca antes, mas vá pelo menos uma vez por ano, porque essa coisa de ir em algum lugar, pegar um óculos e ver que dá para enxergar, pode resolver na hora, mas pode ter muita coisa por trás, né? Exatamente, né? Usar óculos de outra pessoa é como se fosse uma automedicação. Você pode estar mascarando realmente um problema mais grave, ou às vezes até deixando de descobrir a tempo um problema que pode levá-lo até a cegueira ou doenças ou consequências mais graves para a visão, né? E hoje em dia também existem fórmulas diferenciadas, de repente a pessoa não precisa só usar o óculos, né? Existe um tipo de uso de lente de contato em que se usa uma única lente num olho e que se tem esse trabalho da mente para acertar o foco, é isso, né? Exatamente, né? Até uma coisa interessante que você comentou agora, Elaine, a pessoa, hoje em dia existem lentes de contato multifocal, que é para perto e para longe, existe a possibilidade de trabalhar com a monovisão, que a gente fala, que é um olho para longe e o outro para perto. Então, mesmo depois dos 40, ainda existe uma possibilidade da pessoa não ficar com óculos, caso ela não queira ficar com óculos. Mas, volto a dizer, o óculos ou a lente de contato é apenas uma das etapas. E mesmo a lente de contato, ela tem que ser orientada pelo oftalmologista. A pessoa pode ter um problema na córnea que contraindique ou até mesmo se agrave com o uso inadequado. Por isso são feitos testes, inclusive, né, doutor? Exatamente. A lente ela deve ser adaptada, ela deve ser feita consulta, verificada como ela fica no olho, se dá certo ou não, e depois de um tempo reavaliada pelo oftalmologista. O pessoal reclama muito, tem que pôr óculos, tira o óculos, põe o óculos, porque o óculos de perto, se olhar para longe, embaça tudo. Mas olha só, essa pessoa que tem que usar óculos para perto, ela é uma privilegiada, porque na verdade de longe ela enxerga super bem, se a gente for para esse lado, né? Uhum. Existem muitas pessoas que têm dificuldade para longe, tem que usar o tempo todo. Uhum. Então, e se isso for um problema, tirar e colocar o óculos, mesmo que você não tenha grau de longe, você pode também usar um óculos multifocal, que você vai ter um grau pequeno ou nenhum grau para longe e o grau correto para perto também na posição adequada do óculos. E tudo com teste e adaptação, né? Tudo com teste, adaptação e acompanhado, né? Cada caso é um caso, mas assim, soluções e tratamentos, diferentes maneiras de se corrigir, felizmente a gente tem várias. Existe uma média de quanto esse grau vai crescendo por ano ou determinado tempo? Olha só, novamente entra na questão individual. Muitas coisas podem estar envolvidas, mas a gente sabe mais ou menos assim que uma pessoa que começa a usar óculos, que nunca usou por volta dos 40 anos de idade, ela vai ter até os 60 anos mais uns 3 graus além do que ela já tinha para longe. Ou seja, se ela não tinha nada, ela vai passar a ter 3 para perto. Se ela já tinha um pouco, ou surgir um pouco, também pode surgir, vai ser ainda somado isso. Então, vai aí mais ou menos 1 grau com 40, 2 graus com 50, mas isso, lógico, é sempre variado e dependendo de uma série de fatores. Medicamentos, por exemplo, é uma coisa que interfere bastante nisso também. E para esse tipo de problema não existem cirurgias, como, por exemplo, para miopia? Existe. Existe sim, as cirurgias para correção de presbiopia também. Só que a gente tem que entender que a presbiopia tem uma diferença, por exemplo, da pessoa que opera miopia mais cedo, por volta dos 20, 30 anos, aí, vamos dar como exemplo, né? A pessoa que opera da presbiopia, ela tem um problema que ele é gradativo. Então, ela tem que entender que ela vai se livrar ou, pelo menos, diminuir a dependência do óculos por um tempo determinado. Mas, depois de um tempo, infelizmente, ela vai retornar com a necessidade do óculos, talvez menos do que antes, mas vai também. E não dá para ficar refazendo cirurgia ocular. Não dá para ficar fazendo constantemente, não. Uhum. Infelizmente, também tem uma limitação, porque depende da espessura da córnea e outras coisas que não podem ser constantemente alteradas sem prejudicar. Normalmente é indicado cirurgia ou normalmente não? A cirurgia para correção de grau, ela depende muito da motivação da pessoa, né, dos interesses até da profissão. Uhum. Às vezes é uma pessoa que não tem como, na sua profissão, acabar usando óculos. Então, essa pessoa tem indicação pelo seu dia a dia, pela tua vida, não porque quem tem esse grau precisa operar, né? O que é mais importante até do que a própria cirurgia, que hoje, felizmente, é segura e moderna, é saber a indicação, ou seja, será que aquela pessoa tem uma córnea que seria adequada para a cirurgia no formato, na espessura, em irregularidades? Se isso for possível, aí vai da motivação da pessoa, entendendo as limitações e os riscos. Agora, a pessoa deve ficar preocupada, por exemplo, se começar a subir esse grau muito rápido, ou se, sei lá, faz o óculos, dali um ano, vê que está muito diferente com o óculos. Isso até, na verdade, é algo muito comum no consultório, né? A pessoa chega assim, parece que como mágica, depois dos 40 anos, nossa, eu tenho uma vista excelente, agora eu comecei a perceber que de perto embaralha, embaço, eu estou tendo que afastar.
E aí faz a consulta, recebe o grau e depois de um tempo retorna e fala, olha, já não estou enxergando tão bem quanto antes, eu preciso do óculos. Essa é uma coisa muito comum. Ou seja, no começo a pessoa ainda tem uma certa adaptação, consegue enxergar de perto. Depois de um certo tempo, não, ela realmente vai precisar do óculos e ele vai aumentando sim. Isso é normal, mas como pode também ter algumas outras doenças associadas, é sempre bom estar realmente em acompanhamento. E a partir dos 40 anos, mais do que até antes dos 40, é fundamental que essa avaliação seja feita com uma regularidade de no mínimo uma vez ao ano, porque aí se verifica a pressão, retina, córnea, entre outras coisas, além do grau. O ideal seria menos que isso, se a gente fosse colocar bem direitinho para acompanhamento? Se a pessoa não tem nenhum outro problema de saúde ou oftalmológico, um ano é suficiente. Agora, se tiver alguma outra doença, Exatamente. como diabetes, por exemplo? Aí muda completamente. Diabetes, dependendo do estágio do controle, às vezes precisa fazer consultas até muito mais frequentes do que isso que a gente comentou. Bom, o que a gente sempre deixa claro aqui é que tem que cuidar. Visão não é uma coisa que, né, pode fazer qualquer coisa, pingar qualquer colírio, usar qualquer óculos. Né? A visão é que coisa boa, né? Hoje a gente acabou de ver um jogo bacana que o Brasil ganhou. Não foi do jeito que a gente queria exatamente, queria mais, né? A gente sempre quer mais, né? Sempre quer mais gols. Mas imagine que se a pessoa, infelizmente, não tivesse a condição de enxergar. Não isso, porque existem muitas outras coisas maravilhosas aí na vida. Então a visão é fundamental. Então tem que cuidar bem, não só dela, né? O nosso corpo como um todo. E aquela coisa que a gente sempre fala, né? Não tem desculpa. Mesmo que, vou marcar pelo SUS, demora bastante tempo, mas já deixa marcado, né? Já vai remarcando. Isso, a pessoa sabe que todo ano tem que fazer uma avaliação. Então, se ela percebe que tem essa dificuldade de horário, então já pede marca. Lógico, às vezes pode atrasar um pouquinho, adiantar um pouquinho, não tem problema. O importante é ela estar acompanhando, tá? E não só, volto a dizer, não só o problema da visão, não só os olhos, né? A partir de uma determinada etapa da nossa vida, a gente tem que começar a cuidar da nossa saúde. O olho é uma das etapas. Com certeza. Quem quiser a cartilha, o que precisa fazer, doutor? Bom, as cartilhas são distribuídas gratuitamente na nossa clínica aqui em Maringá, que é no Instituto de Olhos Cidade Canção, fica ali na Avenida Rio Branco, 977, próximo da Igreja do Cristo Ressuscitado, na Praça das Antenas ali. Também está disponível em Colorado, na Clínica de Martini, e na Policlínica de Martini também de Nova Esperança. Volto a dizer também que a gente tem no site, tá? Para quem não conseguir nesses lugares, tem um site que é Colecão IOCC, que vem de coleção, né? colecãoiocc.com.br. Lá você baixa a cartilha, vê vídeo, tem brincadeira para as crianças, é muito interessante, vale a pena. Legal, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.